Qual é que é a reação do vice-presidente do PSD? Bom, estas notícias não são, obviamente, positivas e pode existir a tentação, uma vez que vivemos num tempo muito mediático e não havendo capacidade das pessoas em casa para se tornarem especialistas de cada um destes temas, pode haver uma tentação de generalizar e de cada um destes temas ou destes pequenos dossiês contaminarem a outra abordagem mais ampla que estava a ser feita no âmbito dos serviços de informação. O que eu quero dizer com isto é que é fundamental separar cada uma destas situações e cada uma destas situações deve seguir um caminho distinto. Aquilo que acabamos de assistir, como o que foi noticiado em relação ao Dr. Francisco Pinto Balsemão, são óbvias situações inaceitáveis num Estado de Direito e terão que ser resolvidas no fórum próprio que existe para estas situações, isto é, se há um problema relativo a algum tipo de investigação ou de inspeção ou de escuta que não é legal, tem que ser clarificada e se existe, seja no âmbito dos serviços de informação, se isso tivesse sido feito no âmbito dos serviços de informação, seja no âmbito dos tribunais, tal como o Dr. Francisco Pinto Balsemão indiciou ser a sua vontade, uma vez que anunciou que iria processar os supostos responsáveis por esta situação. Agora, é perigoso generalizarmos a partir de situações que são inaceitáveis, repito, e que causam perplexidade a toda a gente, procurarmos contaminar o espaço político e governamental por situações que são matéria de direito. Ora, de repente, o que aconteceu nos últimos tempos foi uma certa interpretação de que o Dr. Miguel Relvas e que o poder político seria permeável a uma agenda de um determinado agente dos serviços de informação. E sobre essa matéria acho que há duas ou três questões que são importantes clarificar e por isso é que o PSD está tão tranquilo e tem tido uma posição tão sóbria. Não sei, isso foi objeto hoje da Comissão Política, como o Sr. de Reis já disse. Não foi matéria central, mas... Não, de maneira nenhuma, mas obviamente esta matéria é uma matéria da agenda política e na Comissão Política do PSD não há tabus, até porque isto naturalmente afeta a agenda política. Mas existe uma grande tranquilidade, em primeiro lugar porque o Governo atuou sempre de um modo impecável neste assunto. Foi o Primeiro-Ministro que desencadeou todos os mecanismos para que houvesse um inquérito aos serviços de informação, inquérito sobre matérias que eram tornadas públicas e que vinham de atos perpetrados no anterior Governo. Foi este Primeiro-Ministro que desencadeou um conjunto de inquéritos que, no limite, autorizou o envio para o Ministério Público de um processo que neste momento está no foro judicial. Portanto, o Governo, nesta matéria dos serviços de informação, atuou de um modo impecável. Em segundo lugar, o Ministro Miguel Relvas nunca se furtou a prestar todos os esclarecimentos. Muitas vezes até é por iniciativa própria que presta esses esclarecimentos. Foi por iniciativa que foi ao Parlamento, foi por sua iniciativa que o caso foi à ERC e é por sua iniciativa que se mantém sempre disponível para prestar todos os esclarecimentos. A informação que tenho é que amanhã mesmo irá novamente ao Parlamento prestar mais esclarecimentos à Comissão, à primeira Comissão. Portanto, não existe nenhum encobrimento, muito pelo contrário, há uma vontade total da parte do Governo e da parte do PSD de que todas estas matérias sejam averiguadas de um modo transparente, até para não se lançar uma suspeição generalizada sobre o sistema político a partir de atos que, sendo inaceitáveis, foram eventualmente perpetrados por pessoas que estão a ser alvo de uma ação judicial. Finalmente, todos os factos que até ao momento foram conhecidos demonstram uma total impermeabilidade deste Governo em relação a uma eventual intenção do Dr. Silva Carvalho. Repare, aparentemente o Dr. Silva Carvalho pretendia ser secretário-geral. Não foi. Aparentemente o Dr. Silva Carvalho queria que fossem nomeadas algumas pessoas para o Serviço de Informação. Não foram. E aparentemente o Dr. Silva Carvalho tinha uma agenda para a reestruturação dos serviços, que não foi implementada. Portanto, não existe nenhum facto, nenhum ato
seja do Governo em geral, seja do Ministro em particular, que nem sequer tem competências nesta área, ele não lida com os serviços de informação. E o Primeiro-Ministro tem dito, aliás, que nunca é uma matéria do Primeiro-Ministro e sobre a qual o Ministro já teve a oportunidade de dizer que nunca falou com o Primeiro-Ministro. Portanto, repare que nenhuma das supostas intenções que existiam foram concretizadas da parte do Governo. Muito pelo contrário. O Governo tem tido uma posição de total transparência, de vontade de averiguar todos os factos e também de disponibilidade para que o próprio poder do Governo seja escrutinado. Tem que haver desconforto no PSD com esta situação. Não lhe vou pedir que me diga as partes sigilosas do Conselho Nacional, que o senhor não tem nada que me dizer, mas esse desconforto manifesta-se quanto à presença de Miguel Relvas no Governo? Não, de modo algum, sendo que esta é uma matéria que é, obviamente, a responsabilidade do Primeiro-Ministro, mas, sem querer violar o direito, o dever de reserva que tenho em relação a estas matérias, devo dizer que existe, da parte do PSD, da Comissão Política Nacional do PSD, uma grande tranquilidade e confiança no Governo e na sua ação e que não existe nada que ponha em causa a solidariedade e a confiança no Ministro Miguel Relvas. Sentiu o Conselho Nacional a apoiar Miguel Relvas? Sentiu o Conselho Nacional, a Comissão Política Nacional, totalmente tranquila em relação a esta matéria, com vontade que ela seja clarificada, porque é óbvio que quando me perguntam se esta situação é desconfortável, é óbvio que é desconfortável por uma razão prática. Nós queremos consolidar as contas públicas, nós queremos combater o desemprego, nós queremos avançar com uma agenda de reformas estruturais que promovam a economia verde, o conhecimento, a política industrial. Nós queremos responder às questões dos portugueses e estamos a fazê-lo no dia-a-dia. Estas matérias são desconfortáveis na medida em que distraem a atenção das pessoas em casa para matérias que podia dar-se a ideia de que são a prioridade dos políticos e dos partidos. Não é, não pode ser. Mas também se me perguntar, é do interesse do PSD que este assunto seja abafado? É do interesse do Governo ou do PSD que este assunto não seja escrutinado? Muito pelo contrário. Se há traço de personalidade que este Primeiro-Ministro tem, é de fazer da ação política uma ação totalmente transparente, assente na verdade e na vontade de que todos possam abertamente criticar, assente em factos. Tanto quanto o senhor sentiu os conselheiros a apoiarem, o termo que eu uso é este, a apoiarem Miguel Relvas nesta situação? O assunto não foi debatido ao ponto de todos se pronunciarem por uma razão muito simples. Este assunto foi debatido num contexto da análise política. Se me pergunta se existe algum desconforto em relação ao Dr. Miguel Relvas, não existe e o próprio Primeiro-Ministro tem feito questão de o dizer. Agora, é importante, até para o próprio Dr. Miguel Relvas, que todas as perguntas que as pessoas tenham possam ser respondidas. Ele tem sido o mais interessado nisso e o mais disponível. Portanto, não existe, desse ponto de vista, nenhuma tática, nenhuma reserva, nenhum processo de intenção da parte do PSD. O que é importante é que esta discussão se faça em torno de factos e que se evitem julgamentos políticos sumários, principalmente quando as pessoas estão disponíveis para responder. Eu até perceberia que alguns protagonistas políticos quisessem julgar politicamente um determinado ministro se ele estivesse a fugir do escrutínio, do debate, das respostas. O Dr. Miguel Relvas esteve na ERC, o Dr. Miguel Relvas esteve no Parlamento e ele amanhã estará novamente no Parlamento. Portanto, não existe, parece-me, um argumento aceitável para que exista uma campanha, ou melhor, um escrutínio dentro dos fora adequados, tribunais, Parlamento, ERC e por aí adiante, e depois um outro escrutínio público, aparentando que não existe disponibilidade para esclarecer. Portanto, vamos manter as coisas no plano dos factos e, acima de tudo, não... Dentro dos factos, os senhores estabeleceram alguma consonância entre o calendário da privatização da RTP e a incidência de notícias que tem sido objeto o Ministro dos Assuntos Parlamentares, que tem essa tutela? Nós não queremos entrar numa lógica conspirativa e especulativa, por uma razão, porque acho que é o tipo de atitude que se não pode tomar nunca. Fazemos a nossa análise da situação política, mas eu não milito
nunca na lógica das cabalas. E acho, aliás, que a forma como o PSD está a reagir a este tema de uma forma sóbria transmite tranquilidade e confiança. E, portanto, nós, da nossa parte, não contribuiremos nunca para a especulação, para a subjetividade. Estamos confiantes, estamos muito tranquilos, sabemos que quem não deve não teme, que o Governo está a governar e que está a governar bem, que toda a avaliação internacional que vai sendo feita é positiva, que os resultados na área da economia apontam para uma caminhada certa, que não é final, mas que vai na direção correta. A privatização é para continuar, de qualquer modo? Sobre essa matéria, essa é uma matéria do Governo. Eu, aliás, gostava de enfatizar esta ideia de que o Primeiro-Ministro procurou, no último Congresso, autonomizar cada vez mais o partido em relação ao Governo, isto é, o partido mobiliza-se naturalmente no apoio ao Governo, mas o partido não existe apenas numa perspectiva de apoio ao Governo, mas também de reflexão, de intervenção e de apresentação de propostas. Com alguma subjetividade, e depois de ter ouvido pessoas muito, muito respeitáveis da nossa vida política que acontecem ser do seu partido, o Dr. António Capucho, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, uma série de vozes, umas críticas, destaque-se também que o Presidente da Câmara de Gaia foi das poucas vozes que surgiu em defesa do Ministro Miguel Relvas. Acha que o Ministro vai sobreviver, isto é subjetivo, claro, vai sobreviver a esta situação e vai sair mais forte, como ele disse? Bom, isso é uma avaliação subjetiva que o próprio pode fazer. Do ponto de vista do partido, eu reconduzo-me aos factos, que é o partido está solidário, quer com o Governo, naturalmente, o Governo foi sufragado pelos eleitores, pelos cidadãos, mas está solidário com o Ministro Miguel Relvas, tem confiança que resulta da circunstância dos factos não apontarem para nenhuma incongruência. Logo, não existe nenhuma razão para pôr em causa o seu apoio político, sendo que é o Primeiro-Ministro, e por isso é que eu estou a ser cuidadoso nas palavras, não por qualquer tipo de reserva, mas é sempre o Primeiro-Ministro que tem a última palavra sobre a composição do Governo, seja na formação, seja nas alterações que faz. E, portanto, o partido também não deve, de modo algum, condicionar esse poder que é do Primeiro-Ministro. Amanhã o Primeiro-Ministro terá a ocasião de estar perante o Parlamento. Foi ele que escolheu este tema. Eu gostava de sublinhar essa circunstância. Não foi a oposição que escolheu este tema para o debate quinzenal de amanhã. Foi o Primeiro-Ministro que escolheu este tema para o debate quinzenal. E isto é uma forma diferente de fazer política, que é o de estar totalmente aberto a esgrimir argumentos políticos sem qualquer tipo de reserva mental, e isso amanhã penso que será útil. Agora, Mário Crespo, era muito importante, numa altura em que as pessoas sofrem, numa altura em que o desemprego é elevado, numa altura em que estamos a pagar um preço de uma irresponsabilidade do passado, numa altura em que lá fora, no contexto internacional, se começa a cada vez mais enaltecer a posição de Portugal, quando as exportações crescem, quando se está a democratizar a economia, quando se estão a avançar para reformas estruturais, era muito importante que não fizéssemos deste debate um processo que tornasse irrelevante aquilo que é relevante. Não se deve ocultar nada, não se deve deixar de estar disponível para debater tudo. Mas uma coisa é a agenda, outra coisa é a ordem do dia. E eu admito que este tema seja um tema de agenda, claro, mas não pode ser um tema de prioridade política. A prioridade política é resgatar a situação em que Portugal se encontra, enaltecer o papel que os portugueses estão a ter. Fundamental, não é só o Governo, são os portugueses que estão a ter um papel notável na consolidação orçamental, nas reformas estruturais, na capacidade de encontrarem um horizonte de esperança, de reabilitar o direito ao futuro. Nós temos de estar focados aí. Nós não podemos distrair-nos do essencial. E o essencial é, num prazo curto, reabilitar o direito ao futuro, o direito das próximas gerações também trilharem o seu próprio caminho. Aí está. Vamos então, não à agenda do dia, mas
A agenda do país. O senhor, a última vez que aqui esteve, falou num plano Marshall para Portugal, de facto para a Europa, que foi europeu, obviamente. Esta dotação de quase 1 bilhão de euros, quase não, é mesmo 1 bilhão em termos americanos, para financiar os municípios, é parte desse programa de choque financeiro? Julgo que esta decisão que ontem foi tomada, o acordo entre os municípios e o Governo, foi um acordo muito importante a três níveis. Em primeiro lugar, porque deu ao Estado Central um horizonte de previsibilidade na despesa pública, e isso é importante, que nunca existam surpresas em relação à consolidação orçamental. Em segundo lugar, foi importante para as autarquias, que têm um papel fundamental em altura de crise no apoio social às pessoas. E, portanto, as autarquias estavam com... Dá-lhes capacidade para concretizar aquele que é o seu objetivo principal nesta altura, que é estarem muito próximo das populações, apoiando-as, socorrendo-as, criando as políticas públicas que possam promover o desenvolvimento regional. Finalmente, é importante para a economia local, porque muitos dos fornecedores das autarquias estavam com dificuldades de recebimento. E estes 1.000 milhões de euros de linha orçamental de crédito permite que os pagamentos mais urgentes possam ser realizados. Isto é muito importante. Agora, no contexto nacional, isso está a ser feito também. O Governo procura ter uma agenda assente em 2 pilares. A consolidação orçamental, porque isso traduz uma necessidade de equilíbrio das nossas contas, mas também de recomposição das funções do Estado. O Estado pesa 50% da nossa economia. Isso é inaceitável. Temos o Estado no sítio certo, mas temos também Estado a mais, onde não deve, e essa consolidação não é apenas um processo de corte nas gorduras, é um processo de recomposição das funções do Estado, para que o Estado decida onde é que deve estar como prestador, onde é que deve estar como regulador, onde é que deve estar como fiscalizador. Mas depois uma segunda agenda, que é o das reformas estruturais que permitem que possamos crescer a partir de alavancas que eu costumo dizer que estão avariadas, mas que são muito importantes. A educação, a ciência, a justiça, o ambiente, o ordenamento do território, a inovação, áreas que traduzem problemas estruturais que vão muito para além da dívida e do déficit. É óbvio que o endividamento externo é grave, que o déficit orçamental é sério, mas há outros déficits e outras dívidas que têm de ser respondidos porque esses problemas traduzem em si mesmo soluções e o Governo está a trabalhar nesse âmbito. Mas há um terceiro plano, que é o plano europeu. Portugal está a fazer o que deve, mas a Europa também deve fazer o que deve. A Europa deve, num momento de crise da dívida, do euro, uma crise do desemprego, da recessão e da confiança, a Europa tem de estar à altura das suas responsabilidades. Estar à altura das responsabilidades, Mário Crespo, é fazer o que já foi feito, uma resposta rápida, expedita, para estabilizar o euro, e essa foi a função do Pacto Orçamental, mas há um outro pilar, que não um remendo, que não um protocolo adicional, que não uma pequena alteração, há um outro pilar, que é o do crescimento e emprego. E é aí que eu tenho falado no Plano Marshall. A Europa precisa de encontrar, não digo uma repetição do Plano Marshall, mas uma solução política, económica e financeira que seja vista aos olhos desta geração como sendo tão ambiciosa como foi o Plano Marshall. Na reindustrialização da Europa, na criação de esperança, de confiança, na mobilização política, no apoio social, no desenvolvimento económico. E nós precisamos que isso seja feito de uma forma ambiciosa. Essa era a grande divergência, aliás, que eu tinha em relação à posição que o Partido Socialista ia assumindo, que era a de tentar alterar o pacto orçamental. Nós achamos sempre que era necessário um instrumento autónomo. Felizmente as posições aproximaram-se, eu acho que isso foi muito importante, que as posições do Governo, as posições do Governo e do Partido Socialista se tenham aproximado. A agenda ainda me causa alguma confusão, porque não é explícita na zona de crescimento. Isto não é uma questão de voluntarismo. Nós crescemos se investirmos e se conseguirmos gastar. E temos que ter dinheiro para isso. Portanto, claro, eu acho que está a chegar ao tema essencial. Isto não pode ser uma conversa retórica. Por isso, o enunciado do Plano Marshall não é mas como através de Eurobonds, eu julgo que é necessário concretizar o mercado interno, que está incompleto,
que é necessário assegurar uma união económica. Nós não temos uma verdadeira união económica, temos uma união monetária. É necessário que as agendas de Lisboa, que as agendas 2020 sejam vinculativas e que sejam concretizadas e que não sejam, como se costuma dizer, voluntaristas. Nós temos muitos planos, mas muitos desses planos para o crescimento na Europa foram de crescimento potencial e não concretizado. Portanto, nós precisamos de agendas, mais do que de agendas de planos de ação, nós precisamos de investimento. E o Mário Crespo tem razão, mas investimento que seja seletivo e reprodutivo e que se recuse a ideia, que eu começo a ouvir muito por cá também, de recuperar a ideia do endividamento. Aqueles que acham que para crescer é necessário mais financiamento, estão a ver, arriscam-se a fazer-nos regressar ao problema que nos trouxe aqui. Porque não foi por falta de dinheiro que Portugal, infelizmente, deixou de chegar onde chegou. E não uma década que não cresce. Não foi pelo preço desse dinheiro. Foi pela circunstância de todo o financiamento ter sido alocado a um processo de alargamento do Estado, que hoje pesa 50% da riqueza. Agora, também é errado dizer-se que a solução para o crescimento não pode passar pelo financiamento. É óbvio que é necessário financiamento, mas esse financiamento deve ser alocado de uma forma seletiva a alguns setores e a algumas atividades e de uma forma reprodutiva. Tem de estar reprodutivo. E essa é uma agenda que na Europa se tem de concretizar, mas também em Portugal. Já vou esticar um bocadinho o tempo que temos para falar consigo, infelizmente sempre pouco. Vou-lhe pedir para me falar da notícia com que eu abri ali, das parcerias público-privadas. Hoje houve uma conferência organizada pelo Banco BIC que eu assisti com o Bill Rhodes, que é um perito em situações de crise internacional e finança, em que fez uma admoestação muito séria a quem diga que os contratos das parcerias público-privadas não podem ser honrados. Ele usou aqui termos muitíssimo fortes, da rule of law tem que ser seguida e a santidade, the sanctity of contracts, tem que ser observada. Portanto, a ideia de que nós podemos renegociar seguramente, mas estamos amarrados a muitas delas. Eu acredito muito em dois valores, que é o da justiça. A rule of law, portanto. E também o da capacidade de persuasão e de negociação. Em especial, quando essa negociação e essa capacidade de persuasão é assente em factos que apontam para incongruências ou para incompetências. Eu não me quero substituir ao papel que a Comissão de Inquérito sobre as parcerias público-privadas vai desempenhar. Mas é óbvio que quanto mais dados apontam para o caráter leonino desses contratos, um caráter que não respeita esta noção de justiça e de solidariedade intergeracional, uma noção que é o de gastarmos hoje o que temos e o que não temos e hipotecar as próximas gerações. Esse valor, o valor da justiça, o valor da solidariedade intergeracional, é importante ser sempre verificado. E sendo verificado, isso deve municiar de bons argumentos aqueles que têm de negociar. Portanto, eu acredito na capacidade deste Governo para poder analisar, escrutinar essas parcerias e poder encontrar uma resposta que seja mais eficiente do ponto de vista económico, mas mais justa também, pensando nas próximas gerações. Até porque, tanto quanto Bill Rhodes disse, grande parte da nossa credibilidade, que é algo que os senhores têm estado a tentar gerir constantemente desde que chegaram ao poder, depende de honrar estes contratos. Porque eles são internacionais, na maior parte dos casos. É verdade que o Estado de Direito deve justificar que os contratos possam ser verificados. Mas o mesmo Estado de Direito, quando detecta irregularidades ou incongruências, tem a obrigação, não é o direito, tem a obrigação de as reparar. E, portanto, todos os dados que o Tribunal de Contas possa produzir sobre esta matéria, todos os dados que a Comissão de Inquérito também possa produzir, não dão o direito, dão o dever do poder político de tomar uma decisão sobre esta matéria. E isso é o Estado de Direito.